Seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. Qualquer juiz ou tribunal pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, desde que faça no julgamento de um caso concreto. É o chamado controle difuso de constitucionalidade, tema do nosso programa de hoje, com o juiz federal da Bahia, Dirley da Cunha Júnior. Nosso convidado é pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, em Portugal, e professor da Universidade Federal da Bahia, além de possuir diversos livros e artigos publicados. Doutor Dirley, seja bem-vindo. Prazer, obrigado pela presença. Prazer meu, gostaria de registrar inicialmente os meus mais sinceros agradecimentos ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, por essa oportunidade de estar aqui sendo entrevistado e poder contribuir de alguma forma com a elucidação do tema. Sim, imagina, a gente que agradece. Para começar, eu gostaria então que você explicasse melhor para a gente o que é o sistema de controle de constitucionalidade. Então, para a gente entender um pouquinho sobre a importância e o papel do sistema de controle de constitucionalidade, é interessante que façamos, de uma forma bem abreviada, é claro, uma análise acerca da passagem da teoria jurídica que vigeu até o início da primeira metade do século XX, né, e a transição dessa teoria para uma outra teoria que se principiou a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Ou seja, a teoria que prevaleceu ao longo da primeira metade do século XX, ela delegava toda a autoridade normativa às leis. De tal modo que as constituições, não obstante já existentes na sua forma, no seu modelo escrito, elas não tinham nenhum reconhecimento jurídico, não eram consideradas documentos jurídicos, não tinham força normativa, não tinham força imperativa. Por essa razão, prevaleceu a ideia da lei, o império da lei, o princípio da legalidade. Todavia, em razão dessa teoria haver atribuído toda a autoridade legislativa e normativa às leis, vários governos de exceção, a partir do discurso da legalidade, começaram a surgir ao longo de toda a primeira metade do século XX. Nós vimos isso, né? Nós lemos isso, nós estudamos isso em livros de história, né? O fascismo na Itália, o nazismo no Terceiro Reich hitlerista na Alemanha, né? O salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, etc. De tal modo que após a Segunda Grande Guerra Mundial, a comunidade jurídica internacional, pasmada, em face da teoria jurídica não ter conseguido superar o crescimento e a proliferação desses regimes de exceção, começou a fazer inúmeras reflexões. Então, autores do mundo inteiro começaram a convergindo juntos, formularem diversas proposições para a consolidação de uma nova teoria jurídica que atribuísse diretamente a autoridade normativa à própria Constituição. De tal modo que as leis perderiam aquela posição outrora reconhecidas pela antiga teoria jurídica da centralidade do sistema jurídico, iriam para a periferia desse sistema jurídico, enquanto as constituições, que não eram nem vistas como documentos jurídicos, eram apenas documentos simbólicos de natureza meramente política, passariam a ter a autoridade normativa e a ocuparem a centralidade desse sistema jurídico. Isso foi fundamental. Todavia, não bastava que a teoria jurídica apostasse na força normativa, nessa centralidade normativa da Constituição. Era fundamental a construção de mecanismos ou meios necessários para se assegurar essa autoridade normativa da Constituição. Foi a partir desse cenário que emergiu a importância do sistema de controle de constitucionalidade, como um sistema de defesa, como um sistema de garantia da supremacia, da força normativa e da autoridade da Constituição. Sempre que uma lei ou um ato normativo viola ou agride a Constituição, esse sistema de defesa ele é acionado, ele é ativado pelas técnicas que a própria teoria jurídica aponta, e nós vamos apontar, indicar no decorrer da entrevista, para que o sistema possa reagir e possa excluir essa lei ou esse ato inquinado desse vício de inconstitucionalidade. Bom, muito bem, então, e qual que é a importância para a sociedade, para o cidadão, desse sistema de controle de constitucionalidade? Fundamental. Com a nova teoria jurídica, os direitos da pessoa humana, a partir do discurso da proteção da dignidade individual, ou seja, de cada ser humano, esses direitos passaram a ter proteção direta nas constituições.
né? De tal modo que o controle de constitucionalidade, como sistema de garantia das constituições, ele acaba desempenhando esse papel de defesa e tutela dos direitos fundamentais de todos nós. Daí a importância do sistema de controle, do sistema de defesa das constituições para toda a sociedade, na medida em que os nossos direitos estarão ali devidamente tutelados. Bom, e no controle difuso, então, de constitucionalidade, porque tem o controle difuso e o concentrado. Mas o difuso é o que a gente vai abordar aqui na nossa entrevista. Quais são, então, os fundamentos do pedido na prática? Você poderia dar um exemplo para a gente? Pois é, os países, ao reconhecer a importância da Constituição e a necessidade de um mecanismo de proteção, consolidando um sistema de controle de constitucionalidade, os países começaram a fazer suas escolhas acerca dos melhores modelos para a defesa da Constituição. Aí surgiu nos Estados Unidos, a partir daquele famoso caso Marbury vs. Madison, um modelo difuso, lá nos Estados Unidos denominado de Judicial Review of Legislation, ou seja, a revisão judicial da lei à luz da Constituição. Praticamente um século e algumas décadas depois, surgiu na Europa, a partir de uma proposta do mestre da Escola de Viena, o Hans Kelsen, o modelo concentrado. Então nós passamos a ter basicamente dois importantes modelos, não apenas os únicos, mas dois importantes modelos, um de matriz norte-americana, que se originou em 1803 no julgamento deste caso pela Suprema Corte dos Estados Unidos, conhecido como caso Marbury vs. Madison, e esse modelo europeu proposto pelo Kelsen, previsto diretamente na Constituição na Áustria, da 1º de outubro de 1920, Oktoberverfassung. De tal modo que, a partir dessas duas grandes referências, os países foram fazendo as suas escolhas. O Brasil, inicialmente, por suas primeiras constituições, passou a adotar o modelo de matriz norte-americana, até por influência próxima dos Estados Unidos da América. Mas, posteriormente, a partir de 1965, uma emenda, que é a Emenda Constitucional número 16, de 26 de novembro de 1965, alterou a nossa Constituição da época, que vigorava, que era a Constituição de 46, e trouxe para o Brasil também esse modelo de matriz europeia, que passou a coexistir com o modelo de matriz norte-americana que nós já estávamos adotando desde a nossa primeira Constituição republicana, que foi a Constituição de 1891. De modo que nós consolidamos, a partir dessa emenda 16 de 65, que alterou a Constituição de 46 da época, um sistema híbrido, misto, que garante a coexistência desses dois modelos. O foco da nossa entrevista é um desses modelos, que é o de matriz norte-americana, que é o modelo de controle difuso de constitucionalidade, que permite a todos os juízes e todos os tribunais do Poder Judiciário reconhecerem diretamente no processo que vão julgar a inconstitucionalidade de alguma lei ou de um ato estatal, sempre na garantia da Constituição. De tal modo que esse modelo difuso, ele é um modelo que tem um pressuposto lógico importante, porque os juízes, nos processos que vão julgar, eles são o intérprete e o aplicador das leis ou dos atos normativos. De modo que, por esse modelo difuso, o juiz, ao interpretar uma lei ou um ato normativo para julgar o processo, ele tem que, ao fazer essa atividade técnica da interpretação, como condição da aplicação, ele tem que fazer necessariamente uma filtragem dessa lei, uma filtragem constitucional, vale dizer, uma confrontação dessa lei com a Constituição, porque por esse modelo norte-americano, que é o modelo difuso, e aí que é a lógica dele, né, os juízes não podem, nos processos que vão julgar, aplicar leis ou atos que violem a Constituição. Então, diante de atos e leis que estão sendo debatidos no processo, os juízes são proibidos de aplicar essa lei ou esse ato. Eles têm que exercer o controle. Eles têm que afastar a aplicação por meio da decisão incidental da declaração de inconstitucionalidade. Então é assim que funciona, né? E essa é a lógica desse modelo de matriz norte-americana, que é o controle difuso. Sim, então antes de o juiz julgar o mérito da ação, que é ali do litígio, né, entre as partes, que tem que ter então esse caso concreto, ele vai analisar a questão da constitucionalidade, né, se ela é uma lei constitucional ou não. Exatamente. No modelo difuso, a inconstitucionalidade é uma questão incidental e de natureza prejudicial. Isto é, ela emerge da controvérsia como condição para a solução da controvérsia. É claro que quando um juiz declara a inconstitucionalidade de uma lei, negando a aplicação da lei naquele caso concreto para julgar a controvérsia, ele não está fazendo outra coisa senão garantindo a prevalência da Constituição e julgando o caso concreto, ou seja, julgando a própria controvérsia, que é o mérito da pretensão, né, que é a disputa, que é o litígio, com aplicação direta da Constituição. E por acaso teria alguma lei específica nesse controle difuso
para entrar, como acontece no controle concentrado ou não? Não, o controle difuso ele é previsto diretamente na Constituição. Aliás, nas Constituições brasileiras desde de 1891 e as demais foram acolhendo, recepcionando até a atual. Então são as Constituições que prevêem diretamente, né, esse poder-dever, não é faculdade, né, é uma obrigação que envolve um poder que os juízes têm de não aplicarem leis, no caso concreto, quando lesivas à Constituição, como garantia da própria supremacia e autoridade normativa da Constituição. Então, é a própria Constituição que atribui essa legitimidade, portanto, uma legitimidade diretamente aurida da Constituição, aos juízes e aos tribunais. No âmbito do modelo concentrado, não obstante esse modelo também ter previsão na Constituição, as ações específicas, que são aquelas que a Constituição indica, para serem aplicadas nesse modelo de controle concentrado, essas ações elas são reguladas por lei, porque as leis elas vão regular o processo e o julgamento dessas ações, de cada uma delas. São as questões processuais, que são questões próprias de regulamentação legislativa e não de regulamentação direta da Constituição. Mas a legitimidade, como o senhor colocou, é dos juízes e dos tribunais, mas também qualquer cidadão pode, né, doutor? Qualquer cidadão pode alegar, desde que seja parte, né, concreta, real no processo. Né, o autor, quando propõe alguma demanda buscando a proteção de um direito dele, ele pode alegar que há um ato estatal violando esse direito, né? E esse ato estatal fere a Constituição. Então, ele provoca perante o juiz, ao ir ao juízo, ao propor essa ação, a necessidade do juiz fazer esse controle difuso ou concreto ou incidental de constitucionalidade. Mas o cidadão ele também pode alegar inconstitucionalidade na posição de réu. Né? Imagine, por hipótese, né, uma ação que é proposta pelo Estado, né, contra o cidadão. E o cidadão alega que aquela ação tem como fundamento um ato estatal que viola um direito fundamental seu que está na Constituição. E aí ele alega a inconstitucionalidade desse ato estatal, que é o fundamento da pretensão do Estado. Então, o autor, quando propõe a ação, o réu, quando é demandado na ação, são legitimados no processo concreto, como partes, ativa e passiva, respectivamente, a alegarem a inconstitucionalidade incidental no processo, competindo ao juiz do processo o julgamento. Então, que é o juiz que vai ter essa competência, então, para dizer se a norma é ou não constitucional. Exato. Tanto o juiz quanto o tribunal. Sim, né? O juiz nas ações, né, originárias de competência do primeiro grau, e os tribunais em sede de recurso ou, excepcionalmente também, nas ações originárias de competência dos tribunais. Né? Os tribunais também têm, apesar de ser um círculo menor, mas os tribunais também têm competências originárias. Embora as suas competências, né, mais amplas sejam as competências recursais, são competências de reexames das decisões proferidas pelos juízes de primeiro grau. Sim, a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau é uma decisão única, digamos assim, né? Quando essa decisão está num colegiado, como que acontece esse julgamento? Tem uma espécie aí de cláusula de reserva de plenário, como que ela funciona? Então, pergunta ótima, porque de fato no primeiro grau, os juízes eles exercem a jurisdição monocraticamente, são únicos, né? São singulares, né? Por isso que a gente fala que o primeiro grau envolve órgãos singulares ou monocráticos, mas nos tribunais os órgãos são colegiados, são plurais. Há diversos juízes, né, denominados desembargadores nos tribunais intermediários e denominados ministros nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal. Mas todos os tribunais judiciais são órgãos colegiados, são vários juízes. Então a jurisdição constitucional no controle concreto, ela se submete a um procedimento específico previsto na legislação processual, em face de uma determinação constitucional. Na nossa Constituição atual, essa determinação está prevista no artigo 97, que exige que a declaração de inconstitucionalidade, somente seja proferida nos tribunais pelos órgãos plenários. Por isso se fala em reserva de competência do plenário. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade foi reservada pela Constituição ao órgão plenário do tribunal. Logo, os órgãos fracionários são as câmaras, as turmas, as sessões que envolvem uma composição parcial do tribunal, eles, em regra, não dispõem da competência para declarar a inconstitucionalidade. Né? Então, a reserva de plenário, ela só incide na decisão que declara a inconstitucionalidade. A decisão que não declara a inconstitucionalidade, que, ao contrário, confirma a constitucionalidade, ela não se sujeita à reserva do plenário. Qualquer órgão fracionário
pode declarar. Então, diante disso, a legislação processual, no nosso caso, é o nosso Código de Processo Civil, o atual, que é de 2015, entrou em vigor em março de 2016, ele prevê, lá no artigo 948 e seguintes, esse procedimento específico para que, ao chegar numa Câmara ou numa turma, um recurso onde há a alegação incidental da inconstitucionalidade, a Câmara, ao se deparar com esse incidente, remeta a decisão sobre esse incidente ao plenário, ou onde houver, isso depende muito do tribunal, o órgão especial. A Constituição autoriza naqueles tribunais que têm mais de 25 membros criarem órgãos especiais. Uma vez criados, toda a competência do plenário ela é transferida para os órgãos especiais, inclusive essa, para declarar a inconstitucionalidade. E quanto aos efeitos dessa decisão, ela transcende os limites do processo? No modelo de matriz norte-americana, que é um modelo de controle difuso, aberto, todo e qualquer juiz, como nesse modelo o controle de constitucionalidade ele é exercido pelo juiz ou tribunal julgando um caso concreto diante de uma controvérsia interpartes, onde há autor, onde há réu e eventualmente terceiros intervenientes, a decisão dos juízes dos tribunais proferida nesse processo tem apenas efeitos interpartes. Vale dizer, não transcendem esses efeitos para além dos limites subjetivos da lide, ou seja, aqueles limites que envolvem as partes, né, contendoras, litigantes. Claro. Bom, então, digamos assim, se essa decisão, né, ela só tem efeito entre as partes, a lei que foi considerada inconstitucional, ela segue valendo, então, no ordenamento jurídico? Perfeito, ela segue valendo plenamente no ordenamento jurídico, menos naquele caso onde a decisão proferida fulminou a lei de nulidade total com a declaração da inconstitucionalidade, né? Claro que há, né, uma mudança quando esse cenário sai do juiz ou do tribunal e vai para o Supremo Tribunal Federal por meio de, eventualmente, de recurso. O que acontece, então? Essa lei, ela tem a possibilidade de ela ser expandida, então, e valer para todos e não somente para as partes envolvidas no processo? Exatamente. Enquanto a decisão, né, ficar no âmbito da decisão do juiz ou dos tribunais, essas decisões são interpartes, né? Então, os efeitos da decisão que declara inconstitucionalidade só são válidos, só se aplicam às partes onde esses processos foram julgados. Todavia, chegando ao Supremo Tribunal Federal, né, eventualmente por um recurso, que seria o recurso extraordinário, eventualmente, né, dando um exemplo, chegando ao Supremo Tribunal Federal, um caso concreto, onde haja, né, esse debate, né, aliás, um debate que já vem desde o primeiro grau de jurisdição, se o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade dessa lei, até recentemente entendia a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que essa decisão, mesmo sendo do Supremo, por ela ser proferida num controle que é concreto, que é o modelo norte-americano, essa decisão também só valeria para aquelas partes daquele processo. Todavia, competindo ao Supremo comunicar ao Senado para que o Senado possa exercer uma competência que a Constituição lhe atribuiu, está prevista na Constituição atual no artigo 52, inciso 10, de suspender por resolução do Senado a execução no todo ou em parte da lei que o Supremo declarou incidentemente, no caso concreto, como inconstitucional. De tal modo que, no entendimento anterior, que prevalecia até recentemente, a decisão do Supremo por si só, não tinha o condão de suspender em face de todos a lei que ele declarou inconstitucional. Ou seja, a decisão do Supremo por si só se limitava às partes do processo concreto onde a decisão foi proferida, cabendo ao Senado a competência de suspender a execução daquela lei e apenas a partir dessa intervenção senatorial é que a execução da lei ficaria suspensa para todo mundo. Porque o Senado poderia não concordar, não querer publicar essa resolução, não querer suspender. Exato. O Senado ele tinha uma competência e tem ainda competência meramente discricionária. Não é uma competência vinculada. Então, mesmo com a decisão da nossa Suprema Corte, o Senado poderia não exercer essa competência, né, de suspender a execução para todos daquela lei. Poderia se recusar, né, não exercer. Agora, nós tivemos uma mudança radical na orientação do Supremo Tribunal Federal no finalzinho do ano passado, ou seja, mais ou menos em novembro, meados de novembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal
examinando uma lei do Estado do Rio de Janeiro que havia proibido tanto a produção como a comercialização do amianto, o Supremo passou a entender que a decisão dele, declarando a inconstitucionalidade de uma lei, mesmo no caso concreto, essa decisão já por si só teria o condão de suspender a execução para todos, ou seja, ficasse geral erga omnes da lei, sem a necessidade, né, do Senado suspender a execução. O Senado passaria a ter apenas uma posição meramente cerimonial, ou seja, de comunicar a todos, publicizando aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, que declarou a inconstitucionalidade da lei. Né? Mas a decisão do Supremo ela já valeria imediatamente para todos. Então, diante disso, diante dessa mudança, né, a gente acabou tendo uma equalização, uma uniformização de efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal declaratórias de inconstitucionalidade. Isso por quê? Porque, diante dessa mudança, pouco importa que a decisão do Supremo declarando inconstitucionalidade seja no âmbito de ações diretas do controle abstrato, cujo efeito sempre foi reconhecidamente erga omnes ou genérico, ou no âmbito de casos concretos no modelo de controle difuso ou concentrado ou incidental, né? De tal modo que os efeitos foram equivalentes. Professor, a Lei 13.467 de 2017, chamada de Reforma Trabalhista, ela gerou justamente muitas dúvidas aí em torno da constitucionalidade ou não de muitos artigos da nova CLT, né, dessa lei. Eu gostaria que você falasse então um pouquinho nesse caso, como é que os juízes do trabalho, né, podem fazer assim para proceder à análise, né, da compatibilidade da nova lei e a Constituição na hora de julgar então um caso concreto. Pois bem, os juízes do trabalho vão, como nunca antes, vão ter que exercer bastante, imensamente a jurisdição constitucional no caso concreto, utilizando-se dos poderes que o nosso sistema constitucional atribui a todos os juízes e os tribunais trabalhistas, principalmente por conta dessas significativas e expressivas alterações na legislação, na maior e na mais, né, importante legislação trabalhista do nosso país, né, de tal modo que caberá a cada juiz, no caso concreto, a partir da interpretação da Constituição, decidir se aquela mudança ou aquela outra, né, está dentro dos parâmetros constitucionais ou não. Se o juiz entender que uma determinada mudança viola algum princípio ou uma regra da Constituição, nomeadamente algum direito social do trabalhador, previsto lá no artigo 7º da Constituição, ele tem o poder-dever, né? O poder de decidir e, ao mesmo tempo, o dever de não aplicar aquela disposição legal que contraria a Constituição. Então, os juízes do trabalho vão ter muito trabalho, mas dispõem, né, desse instrumental jurídico que é o controle de constitucionalidade e todas as técnicas de decisão conhecidas no controle, né? Porque nós temos diversas e inúmeras técnicas decisórias, né? Nós não ficamos apenas naquela decisão binária, declara a inconstitucionalidade ou declara a não inconstitucionalidade. Não, nós temos como intermédio disso algumas técnicas manipulativas, por exemplo, técnicas chamadas de intermédias, que envolvem decisões interpretativas, que compreende, por exemplo, interpretação conforme, que o juiz trabalha com sentidos, né, do texto, afastando certas normas e construindo novas normas exatamente para superar aquela relação binária de inconstitucionalidade ou não inconstitucionalidade, como também técnicas de decisões aditivas, como técnicas de decisões substitutivas, tudo dentro do que lato sensu nós chamamos de sentenças manipulativas. Bom, então tem o juiz do trabalho, como o senhor disse, tem muito trabalho pela frente, né? Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer a sua presença. Foi um prazer poder conversar, professor de lei, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigada. E assim a gente encerra o programa de hoje com o juiz federal da Bahia, Dirley da Cunha Júnior. Nos vemos no próximo programa. Até lá!